Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre decisões terríveis. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Eu aluguei aquela casa por 3 anos. Era minha casa, mas isso não importava nem um pouco para o proprietário. Apenas o aluguel atrasado em todo esse tempo, e de repente eu me vi na rua. Foi tão simples quanto isso. Nenhum aviso, nenhuma chance de consertar, nada. Apenas um bilhete frio e impessoal preso na porta. 10 dias para arrumar minha vida e encontrar outro lugar para ir. No começo, eu estava furioso, realmente fervendo de raiva. Como ele pôde me expulsar daquele jeito? Ninguém deveria ser despejado por algo tão insignificante. Nos dias seguintes, tentei contatá-lo por telefone inúmeras vezes. Queria que chegássemos a um acordo, que ele me desse uma extensão para recuperar o atraso. Eu estava até disposto a pagar um pouco a mais por isso. Mas nada. Ele nunca me respondeu. Senti-me realmente bravo e frustrado. Tinha que fazer algo para fazê-lo pagar, para que se arrependesse de ter me tratado como lixo. Foi então que tive a ideia mais estúpida da minha vida. Meu cachorro, Kobe, esteve ao meu lado nos bons e maus momentos. Todas as manhãs, eu o levava para passear pela vizinhança, sem falta. Ele sempre deixava um pequeno presente no jardim de alguém. Mas desta vez, decidi que seu presente não seria desperdiçado. Esperei até tarde da noite, bem depois da meia-noite, quando a vizinhança estava completamente silenciosa. Então entrei no porão, a parte da casa que eu sabia que o dono nunca verificava. Um espaço inacabado, com cheiro de mofo. A tela perfeita para executar a magnífica obra de arte que eu tinha em mente. Peguei algumas luvas, um balde e as contribuições do Kobe da semana passada. Sem muita cerimônia, espalhei tudo de maneira grossa e descuidada nas paredes. Enquanto fazia isso, senti uma enorme sensação de satisfação. Não resolveu minha situação de forma alguma, mas, pelo menos, eu teria um pouco de justiça quando terminasse. As paredes ficaram cobertas com camadas e camadas de sujeira, um segredo nojento e silencioso que só eu conhecia. Depois, pintei por cima com a mesma cor pistache que usei quando me mudei. Ninguém saberia, pelo menos não imediatamente. Mas aquele pequeno presente perfumou a casa por um longo tempo. Quando tudo estava pronto, o quarto parecia um túmulo selado de fedor e podridão. E para mim mesmo, imaginando a expressão no rosto do proprietário ao se deparar com aquela surpresa perfumada. Foi uma pequena vingança, com certeza, mas foi bom deixar algo para trás para ele descobrir. Eu quase podia ouvir suas maldições enquanto saía de casa para sempre. Não houve inspeção final. Apenas deixei as chaves na caixa de correio e fui embora. Semanas se passaram. Depois, meses. E eu não ouvi nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de voz raivosa exigindo explicações sobre o porão. Talvez ele ainda não tivesse notado, ou talvez fosse orgulhoso demais para entrar em contato comigo. Mas eu sabia que aquele fedor estava lá, esperando para florescer como uma flor tóxica. Morei por um tempo na casa de um amigo, até que finalmente me mudei para um novo lugar e comecei de novo. Alguns meses se passaram e nada do meu ex-senhorio. Era estranho. Já havia passado tempo suficiente para que algo tivesse acontecido, e parte de mim ainda esperava pelas consequências da minha travessura. Um dia, enquanto caminhava com o Kobe, notei algo estranho. Foi sutil no início, mas senti como se alguém estivesse me observando. Apenas uma leve sensação na nuca, mas ainda assim presente. Na época, atribuí isso à paranoia, mas continuou acontecendo, repetidamente. O primeiro sinal real de que algo não estava certo foi o bilhete que encontrei sob o limpador de para-brisa do meu carro. Não havia palavras, apenas um desenho infantil e grosseiro de uma casa, com algo espalhado por toda parte. Na hora, apenas amassei e joguei fora, achando que era uma piada estranha. Com o passar dos dias, pequenas coisas começaram a acontecer. Batidas nas paredes, arranhões na minha porta, como se algo a estivesse raspando no meio da noite.
Às vezes, ouvia murmúrios fracos, quase imperceptíveis, mas suficientes para me fazer levantar e verificar, apenas para não encontrar nada. Uma noite, enquanto eu estava adormecendo, ouvi algo que me deu um arrepio gelado. Era o som inconfundível de uma parede sendo raspada. No começo, pensei que vinha de fora, mas, ao me levantar para investigar, percebi que vinha de dentro da casa, das paredes. Fiquei paralisado no corredor, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Era um som lento, uma raspagem deliberada, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse arranhando as camadas de tinta. Engasguei ao me virar para a parede da sala de estar, mas não havia nada lá. Nenhuma marca, nenhum arranhão. Ainda assim, o som continuava. Naquela noite, mal consegui dormir. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que era imaginação. Talvez fosse estresse, culpa, seja lá o que fosse. Disse a mim mesmo que não era nada, apenas minha mente pregando peças. Mas a arranhadura piorou. Agora, parecia mais alta, mais próxima. Notei outra coisa também. Um cheiro fraco. No início, mas familiar. Era o mesmo fedor azedo e pútrido do porão. Eu não aguentava mais. Liguei para o dono da minha antiga casa, tentando manter a calma, esperando descobrir se ele havia descoberto o meu pequeno presente. Para minha surpresa, ele atendeu no primeiro toque. Você achou que podia esconder, não é? Ele disse, com a voz calma. Calma demais. Do que você está falando? Perguntei, tentando manter minha voz firme, embora meu pulso estivesse acelerado. Estou falando da pequena surpresa que você deixou para mim no porão. Achou que eu não notaria. Engoli em seco naquele momento. Minha boca estava seca. O que você quer? Ah, nada, respondeu ele, quase brincando. Só pensei em retribuir o favor. E a linha caiu. Naquela noite, o cheiro em minha casa ficou mais forte. Não importava quantas janelas eu abrisse, o fedor permanecia no ar, espesso e opressivo. Eu mal conseguia respirar, e o som de raspagem era constante agora, como se algo estivesse tentando romper as paredes. Foi então que, prestes a sair daquela maldita casa para poder respirar, vi uma substância marrom viscosa, espessa e brilhante escorrendo de uma rachadura e pingando pela parede em linhas lentas e deliberadas. No começo, pensei que fosse algum tipo de tinta, talvez mofo. Mas o fedor era inconfundível. Era o mesmo cheiro que havia deixado no porão, selado sob camadas de tinta. Mas não era apenas o cheiro. A substância estava se movendo, pulsando, como se fosse algo vivo, abrindo caminho pela parede. Fiquei paralisado. Meu coração parou de horror quando uma forma começou a emergir do líquido. Uma pequena forma retorcida, como dedos rastejando para fora, molhados e podres. Naquele momento, recuei com as pernas trêmulas. Que diabos era aquela coisa? Nunca tinha visto nada parecido. A substância viscosa se espalhava, rastejando em minha direção, deixando um rastro de podridão atrás de si. Corri para fora de casa, tropeçando no meio da noite, com o cheiro me seguindo onde quer que eu fosse, sem ter para onde ir. Acabei de volta à casa do meu amigo. Ele ficou muito cético quando contei o que tinha acontecido. Levei 3 dias para reunir coragem e voltar àquele lugar, desta vez, durante o dia, e na companhia do meu amigo. Quando chegamos, nós dois ficamos atordoados. O fedor era simplesmente insuportável. Havia uma espécie de fungo espesso saindo de uma rachadura e se espalhando por toda a parede. Meu amigo ficou perplexo, chocado com o que via. Aquela coisa ainda estava se movendo. Estava viva. Depois de alguns segundos, saímos da casa, descartando completamente a ideia de recuperar minhas coisas. Era possível que aquela coisa tivesse contaminado tudo, e não havia como arriscar. Essa foi a última vez que estive naquele lugar. Nunca mais ouvi falar do meu antigo senhorio depois disso. Mudei-me para o outro lado da cidade, mas nunca descobri o que era aquela coisa. Até hoje, não tenho a menor ideia. Só sei que a brincadeira definitivamente me custou caro. Eu estava pedindo encrenca, e eles me enganaram.
Eu tinha apenas 10 anos na última vez que minha família foi para nossa cabana de férias. Eu lembro que costumávamos ir todo ano, mas depois daquele verão, nunca mais voltamos. No começo, eu fiquei feliz por não voltar, porque na última vez que estive lá, algo realmente estranho e assustador aconteceu. Era uma noite em que todos estavam exaustos depois de um dia cheio de jogos e natação. Minha irmã mais velha tinha adormecido no sofá. Minha mãe estava lendo um livro, e meu pai já tinha caído em sono profundo em seu quarto. Eu era apenas uma criança inquieta, ainda com energia para queimar e incapaz de ficar parada no meio de tanto silêncio. Lembro que a noite estava clara, e a lua brilhava forte no céu. De alguma forma, isso me convidou a sair. Tomei então a decisão estúpida de sair furtivamente para o quintal e olhar as estrelas. Saí da cabana o mais silenciosamente possível, tentando não fazer o piso de madeira render para que minha mãe não me mandasse de volta para o quarto. Fui até a fogueira, que estava fria e apagada naquela hora. Era o lugar perfeito para sentar e aproveitar a paz da noite. Me acomodei em uma das pedras, olhei para cima e me perdi no vasto céu cheio de estrelas. No início, eu estava completamente imerso na beleza da noite, atordoado com o número de estrelas que adornavam o firmamento, impossível de ver em tal quantidade na cidade. Mas logo minha atenção foi atraída para o campo que se estendia à minha frente. Algo, ao longo da linha de árvores na borda do campo, parecia estar se movendo. Eu não tinha certeza do que era, então agucei minha audição e visão para tentar decifrar. Pouco a pouco, o luar começou a revelar mais detalhes, e foi quando eu o vi. Era um homem. Ele estava se movendo lentamente em direção à floresta do outro lado do campo. Conforme se aproximava, percebi que ele estava arrastando algo que parecia pesado, como um saco, e era grande. Meu coração começou a bater forte no peito. Quem era aquele homem? E o que ele estava fazendo em nossa propriedade? A curiosidade logo se transformou em pavor, e eu fiquei paralisado, observando o homem continuar seu caminho, arrastando aquela coisa atrás dele. Então ele parou, e eu senti o mundo ao meu redor mergulhar em silêncio. Ele se virou para mim. Juro que nossos olhos se encontraram. Então ele levantou a mão. Por um momento, quase pensei que estivesse acenando para mim. O pânico tomou conta de mim. Eu me preparei para fugir, caso ele se aproximasse. Mas, para meu alívio, ele não se moveu. Alguns segundos se passaram, e então ele se virou novamente e continuou seu caminho, desaparecendo na escuridão da floresta. Instantaneamente, senti que era hora de voltar para a cabana. Corri para dentro, tentando não fazer barulho, e decidi que era melhor não contar a ninguém. Eu não queria ser repreendido por sair furtivamente no meio da noite. 5 anos se passaram depois daquela noite. 5 anos nos quais, estranhamente, nunca voltamos para a cabana. Eu nunca mencionei o que aconteceu naquela noite, mas tudo mudou um dia, quando estávamos sentados do lado de fora de nossa casa, desfrutando de um jantar para a viagem à beira da piscina. A conversa havia se voltado para histórias de terror e coisas assustadoras que tínhamos lido ou visto na TV. Então pensei que seria um bom momento para compartilhar minha experiência. Enquanto eu contava a história, no entanto, a expressão no rosto do meu pai começou a mudar. No início, ele parecia confuso, mas sua expressão rapidamente se transformou em algo como medo. Eu fiquei em silêncio enquanto o observava. Não havia dito nada tão assustador que justificasse aquela expressão tão sombria. Pelo menos, foi o que pensei. Era apenas uma simples história infantil. No entanto, sua reação me fez sentir como se eu tivesse dito algo que não deveria. Finalmente, meu pai respirou fundo e decidiu falar, e eu nunca esquecerei o que ele me disse. 2 semanas depois de sairmos da cabana, a polícia apareceu em nossa porta. Acontece que eles encontraram um corpo perto da nossa propriedade. Aparentemente, não foi um caso isolado. Depois disso, outros corpos foram descobertos, um total de 9, enterrados em diferentes partes da propriedade. Meu coração afundou no peito quando ouvi isso. Foi nesse momento que entendi por que nunca voltamos. As palavras do meu pai ecoaram alto na minha cabeça. Quero dizer, o que eu vi naquela noite provavelmente não foi apenas um homem arrastando um saco,
mas sem o assassino arrastando o corpo de uma de suas vítimas. Esse pensamento, sozinho, até hoje faz meu sangue gelar. A ideia de que eu estive tão perto de um criminoso e que ele me viu, mas talvez tenha decidido não se interessar por mim, me deixou profundamente perturbado. O que teria acontecido se ele tivesse decidido se aproximar? Eu nem quero pensar nisso. Mas sei que, naquela noite, tive muita sorte. Depois daquela conversa, nunca mais olhei para nossa cabana de férias da mesma forma. Foi como se minha vida tivesse mudado completamente naquele momento. Agora, não era mais aquele lugar que eu lembrava com entusiasmo, por toda a diversão e bons momentos que tivemos lá. Tinha se tornado uma memória aterrorizante. Um aviso de que o perigo pode estar muito mais perto do que se imagina e pode se esconder em qualquer lugar. A vida continuou. Mas, cada vez que eu olhava para a floresta ao redor de nossa casa, uma parte de mim se perguntava se aquele homem ainda estava lá fora, escondido entre as árvores, em um canto esquecido do mundo. Durante meus primeiros anos, tive inúmeros empregos estranhos. Lembro-me de quando trabalhava em um café no meu bairro, e meu chefe era um verdadeiro idiota. Ele sempre dizia que eu era muito lento ou que não fazia o café direito, embora eu seguisse todos os passos. Nenhum cliente reclamava. Todos diziam que eu fazia o melhor café da cidade. Mas ele parecia ter algo contra mim. Outro trabalho peculiar foi quando trabalhei em uma biblioteca. Sempre amei livros desde criança, e toda vez que entrava em uma biblioteca, me sentia como se estivesse na Disneylândia. Ficava impressionado com a multidão de livros ao meu redor. Todas aquelas prateleiras altas eram algo mágico para mim. Mas não estou aqui para falar sobre esses empregos. Quero contar a vocês sobre o meu primeiro emprego. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Durante minhas férias de verão, logo após terminar o ensino médio, disse à minha mãe: "Mãe, eu quero trabalhar. Quero ganhar meu próprio dinheiro para não ter que ficar pedindo." Ela estava tão orgulhosa que me abraçou e disse que eu poderia conseguir um emprego, desde que me lembrasse de que, sempre que precisasse de ajuda deles, financeira ou de outra forma, eu deveria pedir. No dia seguinte, acordei cedo, me sentindo um adulto de verdade pela primeira vez. Você sabe, aquela crise de recém-completado 18 anos. Eu estava tão orgulhoso de mim mesmo e tão ansioso para começar minha vida adulta que comecei a procurar trabalho na minha área local e estabeleci a meta de não voltar para casa até encontrar um emprego. É claro que não havia muitos empregos disponíveis para recém-formados no ensino médio, mas, depois de procurar por algumas horas, encontrei algo, um emprego que parecia perfeito para mim. Eu estava prestes a ser babá. Bem, se eles me contratassem primeiro. Liguei para o número do anúncio e contei tudo sobre mim. A mulher que atendeu pareceu muito simpática e me perguntou se eu tinha tempo para encontrá-la naquela tarde. Eu disse um sonoro sim. Mais tarde naquele dia, conheci Helena. Esse era o nome dela. Era uma mulher linda e mãe solteira. Ela precisava de alguém para cuidar da filha, Sofia, que tinha uns 10 anos, então já tinha idade suficiente para o trabalho não ser um incômodo. Depois da nossa conversa, ela disse: "Eu realmente acho que você seria uma ótima escolha para Sofia, mas isso não é inteiramente minha decisão. Eu adoraria que você a conhecesse antes, para que ela se sinta confortável com você. O que você acha? Claro, por que não? Eu adoraria conhecê-la. Você quer ir agora?" Perguntei. "Sim, se não for um problema para você. Não vai demorar muito, e depois eu te levo para casa. Talvez eu até conheça seus pais." Isso parece ótimo. Alguns minutos depois, eu estava no banco do passageiro do carro dela. A viagem não demorou muito. Ela morava bem perto da minha casa, apenas alguns quarteirões de distância. "Sofia, querida, esta é a sua nova babá", disse Helena, depois que paramos na porta da frente. "Oi, mamãe", respondeu a menina, enquanto a abraçava. "Querida, esta é a Júlia. Ela será a sua babá." Sofia e eu começamos a conversar imediatamente. Ela me disse que amava bonecas, mostrou sua coleção de brinquedos e até brincamos um pouco. Tudo estava indo muito bem até aquele ponto, e eu tinha certeza de que Sofia e eu nos daríamos muito bem.
Depois da reunião oficial, Helena me levou para casa e disse que me pegaria na manhã seguinte. Isso parece ótimo. Mal posso esperar, eu disse antes de sair do carro. Cheguei em casa pulando de alegria e contei aos meus pais. Eles ficaram muito felizes por mim. Na manhã seguinte, levantei bem cedo para me arrumar. E não muito depois disso, Helena veio me buscar e me deixou na casa dela. Você dormiu bem? Ela perguntou. Bem, para ser honesto, não muito. Eu estava tão animado com o dia de hoje que mal consegui dormir. Respondi com um sorriso. Depois de uma conversa rápida, chegamos a casa. Estarei de volta por volta das 18 horas, mas se algo acontecer, eu te ligo. Ela disse antes de sair. Entrei na casa e vi que Sofia já estava acordada, brincando com seus brinquedos. Decidi me juntar a ela. Você está com fome? Perguntei. Ela apenas balançou a cabeça em sinal de não. As horas passaram rapidamente. Sofia era uma verdadeira delícia. Não era travessa, não era rude. Era uma menina quieta que adorava brincar com suas bonecas. O dia passou num piscar de olhos, e às 18 horas estavam chegando. Esperei Helena chegar em casa, mas ela não apareceu. Pensei que talvez estivesse apenas um pouco atrasada, mas fiquei surpreso por ela não ter ligado. Disse a mim mesmo para ser paciente. Tinha certeza de que ela estava a caminho, mas outras 2 horas se passaram e ela ainda não tinha ligado. Comecei a ficar preocupado. Eu tinha o número dela, então decidi ligar, mas fui direto para a caixa postal. Meus pais até ligaram para saber se eu estava bem, pois já estava ficando muito tarde. Estou bem. Estou aqui com a Sofia. A Helena deve estar apenas atrasada, disse a minha mãe. Tudo bem, querida. Se precisar de qualquer coisa, ligue para nós. Ela respondeu antes de encerrar a ligação. Mais algumas horas se passaram e já estava escuro lá fora. Sofia, cansada de brincar o dia todo, já estava dormindo. E eu estava preso ali, cuidando dela. Não podia sair e deixá-la sozinha. Já eram quase 23 horas. Eu estava sentado no sofá e assistindo TV para passar o tempo, quando ouvi um barulho vindo da porta dos fundos. Naquele momento, me levantei para ver o que estava acontecendo, mas, enquanto caminhava, as luzes se apagaram de repente. Fiquei realmente assustado, mas não queria gritar e acordar Sofia, que dormia em um dos quartos. Liguei a lanterna do meu celular para enxergar melhor. Depois de dar mais alguns passos, senti uma mão no meu ombro. Virei-me rapidamente, mas então um homem me agarrou e cobriu minha boca. Ele me apertava com tanta força que deixei meu telefone cair no chão. Cale a boca. Se você fizer um único barulho, eu corto sua garganta. Ele sussurrou. Comecei a chorar e balancei a cabeça, tentando mostrar que tinha entendido. Então ele me soltou, segurando uma faca na minha garganta, tirou uma corda da bolsa e começou a me amarrar. Eu venho observando esta casa há muito tempo. O momento de agir finalmente chegou. Eles estão carregados, olhe para isso, disse ele, apontando para as obras de arte que Helena tinha nas paredes e alguns vasos estranhos. Eu nunca soube que aquelas coisas eram valiosas. Enquanto o homem rapidamente pegava as pinturas, Sofia desceu as escadas. O que está acontecendo? Porque a luz está apagada? Ela perguntou. Naquele momento, meu coração afundou. Entrei em pânico, com medo da reação do ladrão. Ele se virou para Sofia. A menina gritou ao vê-lo e correu escada acima, aterrorizada. Você não me disse que havia outra pessoa na casa? Disse o ladrão, vindo em minha direção com a faca. Tentei gritar, mas não consegui. Estava tão apavorada que nenhum som saía da minha boca. A próxima coisa que me lembro foi de ouvir um baque, um golpe seco. Um cara alto e atarracado atingiu o intruso na cabeça com um taco de beisebol, fazendo-o cair no chão, inconsciente. Eu estava muito confusa. Tudo estava escuro, e eu não sabia o que estava acontecendo. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Perguntei, aterrorizada. Mas então ele se moveu, e eu vi Helena. Você está bem? Onde está a Sofia? Ela perguntou, muito preocupada, olhando em todas as direções. Sofia está lá em cima. Ela correu para se esconder quando viu o ladrão. Respondi.
Ela me apresentou ao namorado antes de correr para encontrar a filha. Estava muito grata a ele por ter salvado minha vida. Helena me explicou que estava atrasada porque alguém havia roubado a bateria do carro dela no estacionamento e cortado alguns fios. Ela teve que ligar para o namorado para ajudá-la a resolver. Não me ligou porque o celular dela ficou sem bateria. No final, a polícia levou o ladrão embora e o namorado de Helena se ofereceu para me levar para casa, o que aceitei com alívio. Depois disso, eu não conseguia mais cuidar da Sofia. Meus pais quase tiveram um ataque cardíaco quando contei o que aconteceu. Para ser honesto, eu também fiquei em pânico com a possibilidade de algo assim acontecer novamente. Alguns dias depois, comecei a trabalhar no café que mencionei no começo. Pessoal, eu juro para vocês que, depois do que passei, perdi completamente a vontade de cuidar do cachorro de outra pessoa. E olha que venho fazendo isso há anos, desde os meus 13 anos. Ganhei um bom dinheiro com isso, mas o que aconteceu foi em outro nível. Eu tinha 18 anos, sabe? Estava naquele momento da vida em que queria ser meu próprio chefe, seguir meu próprio caminho e tentar não ser um fardo para os meus pais. Naquela época, eu usava o Facebook e o Instagram para divulgar meus serviços, e as pessoas me contatavam para cuidar de seus animais de estimação. Era fácil e rápido. Um dia, recebi uma mensagem no Instagram de um senhor chamado Campos. Ele me disse que ele e a esposa iriam passar uma semana de férias em Cancún e que precisavam de alguém para cuidar de seus 2 cachorros. Me ofereceram $300 pela semana e me deram a opção de ficar na casa deles ou levar os cachorros para a minha. Respondi que seria melhor se eu ficasse na casa deles. Assim eu economizaria no transporte e evitaria as reclamações da minha mãe sobre pelos pela casa. Eles concordaram. Cheguei na casa deles numa sexta-feira de manhã. Eles me apresentaram a Truly, um Yorkshire Terrier miniatura, e a Thor, um dog alemão enorme, que me assustou um pouco pelo tamanho. A casa era gigantesca, localizada no meio do campo, cercada por hectares e hectares de terra. Eu moro numa cidade pequena, mas aquilo era outro nível. Havia apenas uma outra casa visível dali, a única próxima. Fora essa, os vizinhos mais próximos ficavam a cerca de 1 quilômetro de distância. Ou seja, se você quisesse dizer olá, tinha que pegar o carro. Antes de saírem, o casal me explicou as regras, os horários de alimentação dos cachorros e tudo mais que eu precisava saber. Foi então que a senhora Campos me falou sobre a vizinha da casa ao lado, a quem chamavam de Dona Elvira. Disse que ela era uma senhora idosa, um pouco cênica devido à idade, facilmente confusa. Às vezes, ela entrava na garagem errada ou confundia a senhora Campos com a filha que havia falecido anos atrás. Fiquei muito triste ao ouvir isso, porque sei como é perder um ente querido. Perdi meu irmão mais velho há alguns anos e entendi perfeitamente o que a pobre senhora devia estar sentindo. Por outro lado, a senhora Campos me alertou para não dar atenção a ela. Caso ela aparecesse por ali, eu deveria apenas dizer gentilmente para que voltasse para casa, e tudo ficaria bem. Depois que eles foram embora, comecei a relaxar, assistindo alguns filmes com os cachorros. Nos primeiros 2 dias, tudo correu normalmente. Mas, no terceiro dia, Dona Elvira apareceu na garagem, exatamente como haviam me avisado. Fiz o que me foi orientado. Saí para encontrá-la, e quando ela saiu do carro, disse olá, pronto para conversar. Para minha surpresa, ela apenas me encarou por um momento, depois voltou para o carro e foi embora. Fiquei ali parado, vendo a senhora desaparecer na poeira. Achei que ela tivesse percebido que estava na casa errada e não pensei mais nisso. No entanto, naquela noite, a senhora Campos me ligou, perguntando se tudo estava bem. Eu disse que sim. Foi então que ela me contou que Dona Elvira havia ligado para ela dizendo que havia um ladrão em sua casa. Isso me divertiu um pouco. Expliquei o que tinha acontecido, e ela riu, dizendo que Dona Elvira provavelmente estava confusa e devia ter esquecido que eles tinham viajado. Concordei e disse que no dia seguinte passaria na casa dela para esclarecer que eu não era nenhum ladrão. Mas naquela noite, aquela noite foi de tirar o fôlego. Acordei por volta das 2 da manhã com um barulho estranho.
Parecia um arranhado vindo da janela. A princípio, pensei que fosse um pássaro, uma coruja ou algum outro animal noturno, e deixei para lá. Mas o barulho não parava e não me deixava dormir. Então decidi espantar o bicho. Levantei e fui abrir as persianas. No momento em que levantei, dei um grito de susto. Dona Elvira estava tentando abrir a janela com um alicate. Assim que me viu, guardou o alicate no bolso. Para meu total horror, tirou uma arma da parte de trás da calça e apontou para mim. Juro que quase desmaiei naquele momento. Nunca imaginei passar por algo assim. Os cachorros ficaram loucos, latindo enquanto eu recuava. Peguei meu celular e corri para o banheiro, o único cômodo sem janelas por perto. Enquanto isso, Dona Elvira começou a bater na janela com a arma. Por que ela não atirou? Eu não sabia. Só sabia que as coisas estavam indo de mal a pior e que eu precisava fazer alguma coisa. No banheiro, liguei para o 911 e expliquei rapidamente a situação para a operadora, passando o endereço de cabeça. Ela disse que a polícia chegaria em cerca de 10 minutos, o melhor tempo possível, considerando que eu estava no meio do nada. Consegui silenciar os cachorros e colocá-los dentro do armário do banheiro, para que ela não os ouvisse. Tentei manter a calma, mas ainda ouvi as batidas na janela. De repente, para me deixar ainda mais apavorado, ouvi o som de vidro quebrando. Soltei um palavrão tentando não gritar. Eu estava morrendo de medo, à beira das lágrimas, achando que seria morto ali mesmo, dentro de um banheiro. Enquanto lutava para controlar o tremor na voz, sussurrei para a operadora o que estava acontecendo, encolhido no fundo da banheira. Depois de uns 4 minutos de silêncio quase total, ouvi passos se aproximando. Vi pés sob a porta. Soltei outro palavrão. Foi então que vi Dona Elvira agachada, olhando pela fresta da porta. Um gemido abafado escapou de mim sem querer. Ela se levantou de repente e começou a bater na porta, exigindo que eu saísse. Eu tinha certeza de que ela estava usando o cabo da arma para bater. Eu chorava, perguntando à telefonista onde estava a maldita patrulha. Ela respondeu: 3 minutos. Mas aqueles 3 minutos pareceram uma eternidade. Gritava para Dona Elvira que eu não era ladrão, que só estava cuidando dos cachorros. Mas ela não me ouvia. Gritava, fora de si, dizendo que eu tinha que enfrentar as consequências por invadir. Meu coração parecia que ia explodir. Rezei a todos os santos para que ela não atirasse na porta. Foi então que ouvi o som de sirene se aproximando. 1 minuto depois, escutei a polícia tentando arrombar a porta da frente. Senti minha alma voltar ao corpo. A operadora pediu que eu continuasse na linha até eles prenderem o intruso. Finalmente, eles conseguiram entrar. Gritei do banheiro para chamar a atenção, embora não fosse necessário. Dona Elvira ainda batia e gritava do outro lado da porta. Quando os policiais entraram no quarto, mandaram que ela largasse a arma. Ela obedeceu, mas insistia que estavam enganados, que o verdadeiro intruso era eu. No fim, eles a algemaram, e um dos policiais gritou para mim que eu já podia abrir a porta. Levantei devagar e fiz isso. Depois me levaram até a delegacia, onde dei meu depoimento para o boletim de ocorrência. Em seguida, fui direto para a casa dos meus pais. Estava com muito medo de ficar sozinho naquele lugar isolado. No dia seguinte, liguei para o Sr. Campos e expliquei o que havia acontecido. Ele ficou muito surpreso. No fim das contas, eles me pagaram pela semana inteira, mesmo depois de eu ter dito que não voltaria mais à casa. Dias depois, ele me ligou para contar que Dona Elvira estava sob efeito de medicamentos e que havia dito à polícia que decidiu cuidar do ladrão, ou seja, de mim, e que, segundo ela, não tinha feito nada de errado. Mesmo assim, ela foi acusada de arrombamento e invasão. Ironicamente, tudo o que ela fez foi exatamente isso. Depois disso, parei de cuidar de cães. E hoje, sou uma pessoa extremamente cautelosa. Meu nome é William Marshall, e eu costumava trabalhar em um restaurante de fast food em Houston, no Texas. Hoje, ouso compartilhar uma série de eventos perturbadores que aconteceram naquele lugar.
Acontecimentos que envolvem o misterioso desaparecimento de vários colegas, sem que ninguém soubesse para onde tinham ido. Também quero contar minha própria experiência arrepiante naquele restaurante, algo que deixou uma marca permanente na minha memória. Lembro que tudo começou com a minha busca por emprego, uma necessidade urgente que me levou a participar de uma entrevista naquela franquia de hambúrgueres, no dia 22 de novembro de 2012. Eu tinha 19 anos e precisava desesperadamente de dinheiro. Fui com a esperança de que o emprego pudesse me ajudar a seguir em frente, nem que fosse por um tempo. O homem que me entrevistou se chamava Victor, e sua abordagem foi incomum. Ele não me fez perguntas, não quis saber da minha experiência. Em vez disso, apenas passou a me dizer uma série de regras e diretrizes do restaurante, como se fossem ordens inquestionáveis. Uma das regras me deixou desconfortável. Ele foi claro ao dizer que era estritamente proibido entrar no escritório do gerente ou incomodá-lo por qualquer motivo. Qualquer problema, segundo ele, deveria ser tratado exclusivamente com ele, Victor, o gerente assistente. O modo como ele enfatizou a palavra proibido ressoou dentro de mim de forma estranha. Não entendi por que o gerente não se envolvia com a equipe. Mas, na época, decidi não me preocupar com isso. Eu estava feliz só por ter conseguido o trabalho. Durante as primeiras semanas, minha principal função era lavar pratos. Eu fazia isso repetidamente, durante o dia e a noite. Quando terminava o último lote, cuidava da limpeza do restaurante. Às vezes, aquela rotina me deixava esgotado. Eu temia não aguentar o tranco por muito tempo, mas a necessidade falava mais alto, então continuei. Com o tempo, me adaptei e comecei a me aproximar de alguns colegas, principalmente de uma garota chamada Verônica, uma mexicana simpática, que sempre ficava até tarde ajudando a fechar a cozinha. Durante os turnos noturnos, eu não conseguia deixar de olhar para a porta dos fundos, onde ficava o escritório do gerente. Tinha a leve impressão de que ninguém ali realmente sabia quem ele era ou se importava. Certa noite, enquanto lavava os pratos, decidi perguntar aos cozinheiros se algum deles já havia conhecido o tal gerente. Com um pouco de hesitação, interrompi a conversa. Ei, desculpa a pergunta meio esquisita, mas alguém aqui já conheceu o gerente? Seguiu-se um silêncio pesado, até que Ronald, o chefe de cozinha, respondeu: Não, nunca o conheci pessoalmente, mas já o vi. O ar ficou carregado enquanto ele falava. Ronald era novo, fazia o turno da noite, e contou que certa vez ouviu a porta do escritório se fechar com força. Fiquei curioso. Quis ver como ele era. Fui dar uma olhada. Ele fez uma pausa dramática, com um sorriso no rosto, como se estivesse gostando do mistério que criava. Não se preocupe, Marshall. Ele é só um cara normal, que gosta de privacidade. E completou, com um tapa nas minhas costas. Um conselho: não procure respostas onde não há perguntas. Trabalhamos até tarde, como sempre, e os outros foram embora, deixando-me sozinho com Verônica. Aproveitei a oportunidade para perguntar a ela o que pensava do gerente. O relato de Ronald não tinha me convencido. Posso te fazer uma pergunta? Perguntei enquanto limpava a última mesa. Claro, o que quiser, William. Ela respondeu. O que você acha do nosso gerente? Ela parou por um segundo, depois respondeu sem o menor interesse. Ah, o gerente que não existe? Como assim? Perguntei, confuso. Sinceramente, nunca me importei com isso. Só trabalho aqui e vou embora. A despreocupação dela me deixou perplexo. Mas você não acha estranho? E se algo suspeito estiver acontecendo? Ela apenas riu, olhando para o celular. Sei lá, William. Vai ver, o restaurante é um laboratório de drogas ou... Ela não terminou a frase. Um som repentino cortou o ar. A porta dos fundos se fechou com uma batida forte, ecoando na noite silenciosa. Estávamos sozinhos ali. E nos fundos só havia 2 cômodos: o escritório de Thomas, o supervisor noturno, e o escritório do gerente. Você ouviu isso? Perguntei, com um nó no estômago. Verônica não demonstrou nenhuma preocupação. Relaxa, deve ter sido Thomas. Às vezes ele fica até mais tarde. A limpeza já estava quase terminada, então decidi investigar. Fui até os fundos,
mas não havia sinal de Thomas. Aliviado, voltei para a sala de jantar. Eu não vi o Thomas. Falei para Verônica. Tá tudo bem. Eu sei quem era, respondeu calmamente. Aquela resposta me incomodou. Quem é o gerente, afinal? Ela apenas murmurou. Eu só vi alguém muito alto. Já estávamos exaustos, e a ideia de que eu estava perdendo tempo com perguntas estranhas me fez decidir ir embora. Disse que havia terminado meu turno e a deixei sozinha para fechar naquela noite. No caminho para casa, fiquei ruminando as palavras dela. Tudo o que Thomas, Ronald e Verônica haviam dito começou a me incomodar de verdade. Mas pensei, enquanto eu fizesse meu trabalho e recebesse meu salário, não precisava me preocupar com o gerente. Na manhã seguinte, quando cheguei ao trabalho, me deparei com algo que me paralisou. Uma multidão se aglomerava em frente ao restaurante. Vi carros de polícia, funcionários nervosos, alguns chorando. Achei que tivesse havido um assalto. Mas à medida que me aproximava, uma sensação de pavor começou a se apoderar de mim. Meu estômago virou quando vi Verônica caída perto da porta, a cabeça baixa, em uma poça de sangue que encharcava seus cabelos e manchava seu rosto. A polícia interrogava os funcionários sobre o que acontecerá na noite anterior. E foi aí que a realidade brutal caiu sobre mim. Eu fui a última pessoa a ver Verônica com vida. Por isso, me levaram para uma sala de interrogatório. Comecei a contar tudo, como Verônica e eu sempre fechávamos juntos, e que aquilo não era nada incomum. Os policiais queriam saber cada detalhe, por menor que fosse. Então, me lembrei do som, da batida, da porta nos fundos. Houve um barulho estranho. Contei. Que tipo de barulho? Perguntou um dos policiais, se inclinando. Parecia vir dos fundos, dos escritórios. Fui verificar, mas não havia ninguém lá. O policial assentiu e pediu que eu continuasse. Ela disse que sabia quem era. Ela disse quem era. Ele perguntou, ansioso. Não, só comentou que era alguém, muito alto. O policial pareceu frustrado. Só isso. Só isso. Repeti, sentindo o peso daquela resposta inútil. Ele respirou fundo. Escute, rapaz. A gente entende que você está abalado. Mas uma jovem foi assassinada na porta do seu trabalho. Nada foi roubado. Ela não sofreu violência sexual. Você entende o que isso significa? Que ela estava na companhia errada, ou que temos alguém muito perturbado à solta, matando por matar. Se você está escondendo alguma coisa, seria melhor contar agora. Mas eu não sabia de mais nada. Juro que queria entender o que havia acontecido. Só conseguia pensar no gerente. Algo me dizia que ele estava envolvido. Depois de muitas perguntas e horas intermináveis, finalmente me deixaram ir. Mas não sem antes dizer que eu não podia sair da cidade e que entrariam em contato em breve. Enquanto caminhava pelas ruas naquela noite, só conseguia pensar numa coisa. Eu era o principal suspeito. Se a polícia não encontrasse o verdadeiro culpado, ou alguma evidência que me inocentasse, eu poderia pagar por algo que não cometi. E tudo isso começou com um emprego que eu só queria para pagar as contas. Quando me mudei para esta cidade, sem saber muito bem o que esperar, eu só pensava em como conseguir algum trabalho para me sustentar. A cidade parecia tranquila, o tipo de lugar onde nada fora do comum poderia acontecer. Eu achava que estava no controle da minha vida, mas tudo mudou quando entrei para aquele posto de segurança à noite. A princípio, parecia fácil, uma cadeira, uma tela de monitor e alguns alarmes. Passei a trabalhar à noite para ter mais liberdade durante o dia. No começo, o trabalho era tedioso. Eu ficava assistindo aquele pequeno pedaço de tela, fazendo anotações e verificando a entrada de carros, sem esperar que minha rotina fosse afetada por algo fora do normal. Mas então, comecei a notar algo estranho. Primeiro, foi o movimento no canto da tela que eu achava que era apenas uma falha na câmera, mas as falhas se tornaram mais frequentes. Depois, um vulto aqui e ali. Nada de muito concreto, mas o suficiente para me deixar desconfortável. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesmo que eram apenas imaginações, resultado do cansaço e da solidão das noites intermináveis. Mas uma noite, algo diferente aconteceu. Eu vi algo. Não foi um reflexo, nem uma falha de câmera.
Era uma figura, uma sombra que se movia com uma agilidade sobrenatural. Meu coração disparou, e eu tentei, mais uma vez, convencer minha mente de que estava apenas cansado, que aquilo não era real. Mas, ao longo das semanas, as aparições ficaram mais frequentes e mais intensas. Foi quando eu percebi que não estava sozinho. Algo estava me observando. Eu passei a ficar mais atento a todos os detalhes ao meu redor, esperando encontrar uma explicação racional, mas nada fazia sentido. Eu procurava por falhas técnicas, mas tudo parecia funcionar normalmente. Mesmo assim, a sensação de estar sendo vigiado nunca me deixou. Às vezes, quando eu passava pelos corredores vazios do posto de segurança, podia ouvir passos atrás de mim. Eu me virava, mas não havia ninguém. Minha sanidade foi sendo testada noite após noite. O medo começou a tomar conta, e eu já não sabia mais se aquilo era uma manifestação sobrenatural ou se minha mente estava sucumbindo à pressão. Mas a cada noite, eu sentia que o medo não vinha de dentro de mim. Ele vinha de fora. Algo estava ali. Algo que queria que eu soubesse disso. Foi então que tudo culminou naquela noite. Quando o relógio marcou meia-noite, a figura apareceu mais uma vez, mas desta vez estava mais próxima. Eu podia sentir sua presença, quase tangível, e o ar parecia mais pesado. Era como se aquele lugar estivesse sendo consumido por uma energia negra, uma presença que me observava e se alimentava do meu medo. Eu sabia que não havia mais volta. Aquela coisa, aquele ser, não queria apenas me assustar. Ele queria me fazer sentir o desespero. Queria que eu entendesse que eu nunca estaria realmente sozinho. A última coisa que lembro foi de uma sensação gelada tomando conta do meu corpo. Um grito abafado que vinha de algum lugar profundo dentro de mim. E a tela do monitor se apagando lentamente, deixando-me no escuro total, sozinho, com o que quer que estivesse ali. Nunca mais voltei para o trabalho. Não consegui. Algo naquela noite quebrou minha percepção de realidade, e eu sabia que jamais seria capaz de olhar para aquele lugar da mesma forma. Eu ainda ouço o eco daquele grito, e a imagem da figura sombria ainda me persegue, onde quer que eu vá. Às vezes, ainda sinto o peso daquela presença, como se estivesse me observando de longe, esperando que eu fizesse o mesmo que fiz da última vez, olhar para ela.